Olá, eu sou a Camila Detome, responsável por produtos na Jive Investments, e eu gostaria primeiramente de agradecer os clientes e os parceiros que estão nos assistindo. Nesse painel nós vamos falar de infraestrutura com a Carla e o Samer, sócios da Mauá e da Jive. Primeiramente, queria agradecer vocês e Carla, Samer, se vocês pudessem falar um pouquinho da trajetória de vocês, da experiência no setor de infraestrutura. Tá bom, eu começo? Claro. Bora lá. Então, eu trabalhei já há praticamente 20 anos na área de infraestrutura e em diversas posições, então estou muito animada com o momento que a infra está vivendo, né? Então, passei mais recentemente pela diretoria do BNDES, pela presença da Sabesp, pela diretoria das agências reguladoras aqui de São Paulo, tem uma agência reguladora de saneamento e energia e outra de transportes, e tive uma experiência muito bacana, que hoje eu estou usufruindo mais ainda dela, foi na área de modelagem de PPPs, concessões, privatizações, né? Quer dizer, a gente aproveita, então, naquela época, muito sobre o olhar público e agora mais sobre o olhar privado, como é que a gente tenta conciliar aí os interesses para poder botar os projetos de pé. Mas acho que, de grosso modo, é isso. Obrigado, Carla. E Carla, né? Facilitou sua vida. Facilitou, sim. Bom, eu tenho quase 18 anos de experiência no mercado financeiro. Passei por 2 bancos de investimentos e aí de 2 anos para cá, sócio da Jive, vendo muito estruturação e investimentos. Então, infraestrutura está ao longo desses 17 anos nos maiores investimentos em volume, né, Carla, que é bem característico do setor, e também densidade de análise que a gente tem, né? E aí, voltando um pouco nos primórdios que a gente estava comentando aqui antes de entrar ao vivo, lá para 2008, 2009, né? O mercado de infra no Brasil ainda era muito escasso, os grandes empresários tinham que recorrer a emissões no exterior, Eletrobras, CESP, isso aqui veio se modificando, o mercado local foi se desenvolvendo, né? Os investidores começaram a olhar com outros olhos, a gente teve muita oportunidade dentro do mercado financeiro de estruturar e oferecer produtos para o setor. Carla, queria que você desse uma visão geral aqui das deficiências em infraestrutura no Brasil. Vamos lá. Como o Samer estava falando, acho que muita coisa melhorou, né? Mas a gente tem, logicamente, alguns gaps ainda, né? É engraçado porque antigamente a gente reclamava muito que não tinham projetos e não tinha financiamento fora do ambiente BNDES e Caixa Econômica Federal, né? Felizmente, essas não são as deficiências, né? Acho que esses não são os problemas hoje em dia, muito pelo contrário. Mas hoje, acho que a gente hoje enfrenta uma dificuldade que é um pouco de falta de clareza de papéis entre os reguladores, o poder concedente, aqueles responsáveis por criar e implementar os marcos legais, os marcos regulatórios, e às vezes o Ministério Público, tribunais de contas, quer dizer, tem um pouco essa confusão de papel. Então, muitas vezes você aguarda um investimento, um edital, uma concessão, e por conta dessa confusão isso acaba tendo seus prazos prorrogados, dificulta um pouco o planejamento. Acho que esse é um ponto. Evidentemente, a Selic no patamar que está também não ajuda, porque não é qualquer projeto de infraestrutura que tem condição de arcar, né, de bancar esse nível, né, quer dizer, esse custo do capital para esse momento. Então, isso sem dúvida dificulta. E a gente tem, logicamente, um momento político pelo qual a gente passa que merece atenção. Mas, de alguma maneira, eu acho que ainda assim a gente tem mais pontos positivos do que deficiências hoje, né? O gap é grande. A gente tem ali hoje, só de investimentos contratados, uma estimativa aí de mais de 200 bilhões de reais em investimentos a serem feitos. Mas é uma fração do que a gente precisa para cobrir esse gap. Então, é um gap muito grande, mas o Brasil vem melhorando, né? Então, acho que hoje a gente tem que fazer, como o Samer falou, uma análise um pouco mais sofisticada de cada projeto, né? Quer dizer, a gente está num mercado mais complexo do que existia antes, onde se dependia praticamente só de BNDES e Caixa para financiar e pronto. Então, exige um pouco mais de conhecimento, de aprofundamento, mas é um momento muito positivo para olhar a infraestrutura no Brasil. E você tocou num ponto aí que eu ia falar depois, mas já vou trazer aqui, que é a questão da taxa de juros, né? A gente viu muitos novos fundos focados em infraestrutura, investimentos voltados para a infraestrutura, mas num cenário de taxa de juros bem mais baixo que os patamares atuais. Como é que você vê hoje esse cenário para investimento na atual taxa de juros e o que seriam os setores aí mais promissores dentro de infraestrutura? Então, eu acho que em infraestrutura a gente fala muito do projeto ou do conjunto de projetos que um determinado player tem, se você estiver olhando sobre o viés de equity, né?
Mas o que parece é que você tem que analisar com critério os projetos para ver se eles sustentam esse nível de taxa de juros, pelo menos por esse prazo, né, que a gente imagina ter. Evidente que quem aposta em infra não está apostando contra o Brasil, pelo contrário, está apostando que você vai chegar no patamar mais saudável, vamos chamar assim, de taxa de juros no médio e longo prazo. Então, é um momento onde você tem que ter muita atenção. Eu acho que talvez o ponto mais sensível a avaliar é o conjunto de investimentos que estão sendo contratados agora, onde o CAPEX não pode escorregar, né? Porque senão você vai ter duas forças, né, apostando contra, quer dizer, a elevação da taxa de juros e um CAPEX inflado vão tornar, né, o valuation do projeto pior, então tem que olhar isso com atenção. Mas a gente tem setores que tem muito low hanging fruits para colher, né? Então esses setores, a despeito desse desafio, vamos dizer, que a gente talvez tenha que arcar nesse primeiro momento, são setores, são segmentos que de alguma maneira podem suportar e que tem um prazo assim, de maturação muito longo. Acho que os dois, particularmente, que me chamam a atenção hoje em dia é, evidentemente, saneamento, acho que é um deles, não só do esgoto, acho que a gente tem que falar de resíduos também, e você tem, na outra perspectiva, transportes, na área de rodovias, com uma infinidade de leilões ali no mercado hoje, então te permite até comparar, né, quer dizer, os economics de cada um dos projetos, e aí poder ver aquele que tem condição de arcar com esse patamar de Selic de uma maneira mais confortável. E mesmo projetos que têm talvez uma concorrência menor, quando você está olhando para mobilidade ou para portos, onde também, se você olhar e tiver uma condição de avaliar bem o CAPEX, você também vai ter condição de sobreviver nesse primeiro momento e apostar aí no longo prazo. Acho que hoje saneamento e transporte são dois setores bem relevantes para a gente ficar atento. Samir, e como que a Jive, quando, né, e como que a Jive começou a investir em infraestrutura? O que você poderia aí trazer como grandes exemplos? Olha, são cases bem interessantes, né? Porque a Jive, há 12 anos, vem se desenvolvendo muito no mercado de stress, né? De operações que estão ali inadimplentes no mercado, né? O nosso Fundo 1 em 2015, Fundo 2 em 2018, 2020 com o Fundo 3. E foi no Fundo 2, ali em 2018, que teve um destaque muito grande no setor de infra, em função do momento político do Brasil à época, operações bem interessantes. Eu vou evitar de falar o nome porque hoje são empresas listadas, por incrível que pareça, né? Uma delas, uma empresa no setor de geração de energia, uma das maiores empresas do país hoje na parte de geração, principalmente de energia sustentável, e foi aquisição de créditos contra um banco. Ele era devedor do banco, a Jive foi lá e adquiriu esses créditos, muito apoiado na resiliência operacional dessa geração de energia, né? No intermodal também marítimo, rodoviário e portuário, operação de uma empresa que foi adquirida no passado por um grande player internacional. E fora isso, no setor de resíduos, que a Carla mencionou, é um case super especial, Camila, porque além da gente ter feito a aquisição dos créditos dessa companhia, a gente foi lá e forneceu novos financiamentos para ela completar uma parte de investimentos. E em 2021 essa companhia também foi ao mercado, reestruturou totalmente o passivo dela e abriu capital, né? Então, tem esses três grandes casos em setores bem distintos em que a Jive, por meio do Fundo 2, apoiou a reestruturação das companhias do setor de infra, né? E como é que você vê as oportunidades olhando no próxima safra aqui? Olha, acho que o Brasil tem sucessivas crises ao longo de sua história, mas apesar de taxa de juros elevada, inflação elevada, o setor de infraestrutura como um todo ele é mais resiliente a esses cenários, né, cara? Então, pensando no cenário de stress puro, de fato tem menos oportunidade, mas situações complicadas, situações que a gente chama de situações especiais dentro das companhias, vão acontecer sempre por causa do arcabouço regulatório muito complexo que a gente tem, questões societárias também bem típicas do Brasil. Aí, dito isso, pensando em setores, de fato, telecom é uma deficiência. Hoje, telecomunicações, educação e informação estão muito conectados. A gente está muito para trás ainda em distribuição da malha, principalmente de fibra ótica, energia, principalmente na parte de energia renovável, sustentável, então eólica e geração distribuída.
e a parte de saneamento e valorização de resíduos, né? Que também está muito para trás. A parte de saneamento e tratamento de resíduos ainda está muito para trás. São excelentes investimentos para a gente ter daqui para frente com altos retornos. E como é que a Jive origina esses deals? A gente usa uma equipe interna, a gente usa um terceiro, como é que é feita a originação? E na ponta, né, de quem está vendendo isso para a gente, por que eles escolhem, né, a originação, por que eles escolhem a Jive? O que é o nosso diferencial? Não, excelente. A gente tem dois grandes canais, né, que a gente chama até de omnichannel, a maneira que a gente faz as originações dentro da Jive. Uma é uma originação própria, então a gente tem uma equipe especializada que vai atrás de oportunidades dentro do setor de infraestrutura, e a gente tem a parceria muito forte com os agentes autônomos de investimentos da XP, que trazem também oportunidades também no setor de infraestrutura, né? E aí isso se conecta com a sua segunda pergunta, né? Assim, mas por que eles vão buscar Jive, vão buscar um multilateral ou um grande banco? Porque a gente vai olhar de fato as situações que são mais problemáticas. Eles vêm trazendo um problema. E a Jive, ao longo da sua história, se caracterizou muito por resolver problemas empresariais, né? Então, quando tem alguma concessão, com algum problema ali societário, ou tem que pagar uma outorga num valor que está em disputa, ou o projeto é muito longo, complexo, numa região mais afastada dos grandes centros econômicos, a Jive é uma excelente solução para esse empresário. E agora com a mudança que a gente viu nos precatórios, né? Como é que isso pode se conectar com infraestrutura e qual que é a vantagem aqui da Jive nesse momento? Vamos lá, explicar para todo mundo ficar na mesma página do que a nova lei, que era uma PEC, virou de fato uma lei em relação à utilização dos precatórios, né? O precatório, da maneira que está disposto na lei hoje, ele funciona como um título. Então, e esse título você pode pegar e negociar em determinadas situações junto com o ente, principalmente a União. E aí, quais são essas situações? Então, uma privatização. Em vez de você ir lá e aportar dinheiro para pagar por uma privatização, se o edital ali compor, você pode pagar com precatórios. Além das privatizações, tem as outorgas e pagamento de concessões, né, taxas atinentes a concessões. Então, também é uma moeda para você ir lá, vai ter por exemplo, outorga, uma concessão aeroportuária, um porto, uma rodovia federal. Você tem um precatório, você pode ir lá e pagar por isso. Royalties de petróleo também, mas aí é outro setor mais de óleo e gás, né? E aí como é que isso se conecta com a Jive? Desde do Fundo 1, a Jive é uma investidora de precatórios, né? A gente começou com federais, a gente avançou para estaduais, alguns municipais, isso foi ao longo do Fundo 2, Fundo 3. Então a gente tem know-how histórico em investimento, a gente sabe quem compra, quem vende precatório, sabe fazer análise, sabe dizer se aquele precatório já foi cedido mais de uma vez ou não. Então a gente consegue apoiar o empresário, a empresa que quer utilizar deste instrumento, desse título para fazer algum tipo de pagamento na intermediação financeira de fato. Então ele pode utilizar os precatórios que estão ali hoje nos fundos da Jive, ou eventualmente a Jive é uma intermediadora, acha comprador e vendedor e faz a intermediação. Cami, se você me permite, só acrescentando aqui, né, o que o Samer colocou, é super interessante essa alternativa e ela é muito salutar para aquele conjunto de players que precisa participar de processos que tem outorga, né, upfront, para ser paga logo no começo da concessão, como os que a gente viu, por exemplo, recentemente no Rio de Janeiro, porque quando você vai fazer a modelagem do projeto, o dinheiro mais difícil de conseguir levantar é justamente da outorga, né? Os próprios bancos públicos, eles têm uma grande limitação em financiar a outorga, multilaterais. Os bancos públicos, muitas vezes, porque pode até dar uma confusão do ponto de vista de lei de responsabilidade fiscal, né? Ele vai estar financiando indiretamente o próprio ente federativo, o BNDES, financiar um percentual grande da outorga e acaba dando esse recurso para a União. Então, a gente percebe entre os empreendedores que o dinheiro que mais preocupa, né, quer dizer, o que muito preocupa no momento de financiar é justamente da outorga. Então, essa alternativa, com esse conhecimento, né, aprofundado que o Samer está colocando, acaba sendo muito relevante para aqueles players que são competitivos, né, no negócio como um todo, mas vem na outorga, ou no financiamento da outorga, um desafio. E, Carla, você falou um pouco de como um dos setores aqui
saneamento, né? Como é que o novo marco do saneamento permite os novos investimentos aqui privados? Se você pudesse comentar um pouquinho o caso de SEDAI. SEDAI é super emblemático, né? Mas só dando um passo para trás, né? Então, o novo marco legal, que agora também não é tão novo, né? Já temos 2 anos no marco legal, 15 de julho completou, com bons resultados, eu entendo. Ele trouxe algumas mudanças importantes, né, para o segmento. Eu acho que a primeira e mais relevante é justamente a possibilidade de você privatizar as companhias e elas não perderem os seus contratos originais. Os contratos de saneamento, acho que não é todo mundo que sabe, eles são chamados contratos de programa, não contratos de concessão. E eram privativos de entes públicos. E tinha uma cláusula lá na lei que dizia que se o ente, o prestador de serviço, fosse privatizado, aqueles contratos perdiam a validade. Então você não poderia privatizar uma companhia como a Copasa, a Sabesp, que o valor de uma concessionária é justamente os contratos que ela possui, né? E ela perderia esse principal ativo. Então acho que essa mudança foi muito importante, então ela permite a privatização. Mas além disso, o que ela fez? A lei vedou a possibilidade de continuar a celebrar contratos de programa, que são esses contratos entre 2 entes públicos, tipo Sabesp e o município, ou a Copasa com o município mineiro, né, ou a Embasa com o município baiano. E aí isso faz com que você possa trazer competição. Porque antes não havia, né? Era simples, e muitas vezes para o município que tem dificuldade de mostrar, de preparar todo o pacote de documentos editalícios, né, que vão para o processo de concessão, era mais fácil negociar com a companhia estatal. Então agora não pode fazer isso, o que é bacana porque abre o mercado. Então cada município, quando for fazer a sua concessão, ele tem que abri-la para disputa, que pode participar a companhia pública, ela tem suas dificuldades, é evidente, mas pode participar, e os players privados. Esse movimento das concessões municipais, ele ainda está um pouquinho travado, porque um segundo ponto relevante do marco foi justamente uma ideia que é muito salutar, que é justamente a ideia de escala, né, de economia de escala ou do filé com osso, como muita gente fala, que era a ideia de você tentar colocar mais municípios juntos para dar escala e otimizar os investimentos, até principalmente considerando a capacidade, o limite de capacidade de pagamento dos usuários, né? Saneamento é um setor essencial, não dá para você botar o preço lá em cima e a turma não conseguir pagar. Então esse modelo, esse foi um outro espírito, né? Um outro ponto importante do marco legal, que está em curso. Então, por isso que os municípios ainda estão se organizando nessa regionalização, então a gente ainda tem tantas concessões municipais, mas já tem um portfólio grande. Então, é interessante notar que, do momento anterior ao marco legal, né, a aprovação em julho de 2020 para agora, naquela época, o setor privado ele respondia por mais ou menos uns 7% de market share. Hoje, quando você fala de proposta atendida, já tem algo da ordem de 20%. E grande parte disso vem, inclusive, de projetos grandes, como o da SEDAI. Né? Então, e o projeto da SEDAI foi muito auxiliado, então, por essa possibilidade de você poder privatizar, essa ideia dos municípios se agruparem para trazer economia de escala e atrair melhores players. E o terceiro ponto, que não é pouco relevante, que tendo em vista que a gente tem como benchmarking no setor de energia, né, distribuição de energia elétrica, foi dar uma competência para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que antes só cuidava de recursos hídricos, também poder dispor e trazer normas de referência para os reguladores de saneamento, que hoje a gente tem mais de 60, então é um pouco confuso, né? Quer dizer, um custo de transação grande em se adaptar a cada um dos reguladores. E agora você tem condição de uniformizar essas normas. Então tudo isso fez com que projetos grandes como o da SEDAI, mesmo de Alagoas, que foi o precursor, pudessem sair. O modelo da SEDAI é um modelo interessante, a modelagem do BNDES, então os municípios se consorciaram, né, mas formaram ali um conjunto de regiões que deram, então, os projetos, concederam ao setor privado, e foi muito bacana, porque a gente viu a EGEA, né, saindo aí líder com 2 projetos, 2 lotes grandes, a EGEA praticamente triplicou de tamanho, né, de antes do marco legal para agora, e os outros 2 lotes sempre vencidos ali no primeiro momento, né, pela Iguá, é um lote importante ali da região da Barra, e agora mais recentemente o lote que é andado vazio foi vencido pela Águas do Brasil, né? Então também começou a operar. Então é um projeto importante, um projeto que tem alguns riscos do ponto de vista de coordenação entre entes públicos e diferentes entes privados, porque a produção de água continua com o Rio de Janeiro, mas um projeto super desafiador num estado tão importante como o Rio, e que estava sofrendo, a gente viu o caso da Geosmina, né, gosto e odor na água, estava sofrendo com um problema sério de qualidade. Então, eu acho que foi um programa que permitiu vários players participarem para poder trazer esse mundaréu de investimento, né? A gente está falando ali de coisa da ordem de mais de 30 bilhões de reais ali a serem investidos, no motor da investimento, e dar uma estatura maior para os players privados, que no Brasil antes estavam em projetos menores, né? E agora eu acho que tem um market share que vai permitir um desenvolvimento mais amplo do setor. Então, acho que todo mundo acompanhando de perto, né, os resultados aí da SEDAI. Acho que alguns a gente já pode ver, que você já conseguiu medir ali o nível de despoluição ali na praia de Botafogo.
Então começa a ter algum efeito prático, mas é lógico, isso vai vir mais no médio prazo, né? Mas eu acho que aí desse exemplo, com entusiasmo de ver os resultados, a turma começa a desenvolver outros projetos, então são mais oportunidades de investimento, seja para o investidor de equity, nesses players ou em outros, seja principalmente para a emissão dos títulos de dívida, para financiar, né, esse caminhão de investimento. Carla, na Mauá, você estruturou um fundo de infraestrutura, né? O que é o escopo desse fundo? O que você vê aí como as oportunidades de investimento para esse fundo? A ideia desse fundo foi justamente aproveitar esse momento, esse timing do saneamento, de infraestrutura como um todo, mas mais especificamente saneamento, que chama muito a atenção quando você vê esses números gigantescos. Olha, para a gente atingir as metas, precisa de 700 bilhões de reais em investimento em saneamento. É um absurdo de dinheiro, né? É difícil até de você realizar. E o que você percebe para quem já vivenciou a área? Que nenhuma concessionária consegue fazer tudo isso sozinha. Ela precisa de um ecossistema. Só que esse ecossistema, de infra em geral, mas particularmente saneamento, ele não está preparado para suportar esse caminhão de investimento. Então a gente não tem tubo, a gente não tem hidrômetro, que é o medidor de água, a gente não tem cal, cloro, prestadores de serviço que vão assentar esses tubos. Por quê? Porque a gente se habituou ao investimento médio ano na casa de 13, 14 bi, todos os últimos 15 anos, né, desde 2004, mais ou menos, até mais. E aí agora a gente está imaginando ter algo da ordem de 40, 60 bilhões de investimento ano, se a gente quiser aumentar. Então, qual que é a ideia do fundo? É justamente tentar financiar os pequenos e médios empreendedores, são aquelas empresas até muito em linha com o que a gente estava comentando antes, que às vezes não estão tanto no radar, que são aquelas grandes empresas, mas são eles que de alguma maneira provêm produtos, equipamentos, serviços, para que as concessionárias que são mais visíveis para a gente, né, a EGEA, a BRK, a Iguá, a Sabesp, a Copasa, a Sanepar, para que eles possam então prestar o serviço e entregar esse volume de investimentos e as metas. Então o fundo da Mauá tem por objeto, é um FDIC, né, um fundo de direitos creditórios, que usa as garantias, né, o fluxo de recebíveis de boas concessionárias, né, de bom rate, para justamente ajudar no mini project finance a financiar os pequenos e médios empreendedores que fornecem justamente para esse público e que precisam de crédito e talvez não tenham identificado soluções nos meios mais convencionais, soluções que atendessem o perfil desses projetos e não são grandes o suficiente para acessar os multilaterais ou as agências de desenvolvimento, que talvez fossem um bom endereço, mas que não entendam talvez a complexidade que são dos pequenos e médios empreendedores nesse setor, né? Então é um fundo que começa no setor de saneamento, mas a gente percebe a demanda para outros segmentos que também vão receber muitos investimentos em infra, né? E é muito bacana, porque você ajuda a construir, né, o ecossistema de uma forma mais completa e aí trazer uma alternativa para endereçar um gap, que para mim é um dos mais sensíveis hoje, que é a falta de players no mercado, né? A gente percebe em infraestrutura hoje nos leilões que aquele gap da falta de projeto a gente conseguiu de alguma forma superar, tem muito projeto no mercado, mas faltam os players, tem poucos players e eles estão muito alavancados. Então a gente precisa ajudar a melhorar a governança e a financiabilidade dos players médios para que eles possam, de repente, né, se tornar concessionários e tornar mais dinâmico esse mercado, essa disputa por concessões. Então foi um pouco nesse espírito que a gente começou o fundo. Samer, você falou um pouco também das oportunidades, né? E a gente está prestes a começar aí uma nova safra, né, do nosso flagship fund, Fundo 4. E que tipos de operações, né, olhando aqui o que a Carla está falando, né, em saneamento, que tipos de operações a gente pode ver a Jive fazendo aí nessa nova safra? Legal. A Carla mencionou super bem aqui toda a parte de fornecedores e prestadores de serviço, né? Então eles estão ali como se fossem satélites em torno das grandes concessões e realmente eles não têm capilaridade suficiente para ter investimentos. Por outro lado, você tem os empresários e os consórcios que querem investir, por exemplo, em algum pool de municípios no norte do país, mas também tem dificuldade de ter acesso àquele capital. E é algo super interessante, né? Você poder financiar um grupo de empresários que vai, por exemplo, fazer uma universalização de água e esgoto em municípios afastados. Ou outros projetos, por exemplo, como a Piauí Conectado, né? Que é uma concessão no Piauí para levar internet basicamente para o estado do Piauí como um todo. E são projetos muito peculiares por estarem mais afastados dos grandes centros econômicos,
não terem empresários tão conhecidos no setor tradicionalmente que estão ali se financiando no mercado de capitais para financiar seus projetos. Então tem esse universo, Camila, de operações não típicas, não tradicionais de mercado de capitais, que enquadra perfeitamente para o que a gente busca aqui para o nosso Fundo 4, em adição ao que a gente constantemente chama de situações especiais, né? Então, projetos que já estão ali em andamento, mas estão passando por alguma dificuldade, algum problema, seja com o poder regulador, seja societário, está no meio de alguma arbitragem complicada, está com algum passivo muito grande, precisa endereçar, e a gente entende que a gente, como sempre, é um bom solucionador desse tipo de problema, para analisar e dar alguma solução financeira. Então, eu vejo no Fundo 4 duas grandes verticais crescendo. Uma, de fato, investimento em infraestrutura fora dos grandes centros e para empresários que não tradicionalmente estão ali focados em infraestrutura e associados ao mercado de capitais. E, por outro lado, projetos de infraestrutura que já estão ali correntes, entretanto com alguma dificuldade, com algum problema, que a gente pode ser um bom solucionador para eles. Legal. E agora, pensando em Jive e Mauá, como é que vocês enxergam essa sinergia, né? Porque assim, eu já estou tendo ideias de produtos aqui e fundos, mas como é que vocês enxergam essa adição de valor, né, de conhecimento para os fundos que a gente vai ter na Jive? Acho que se eu puder começar, Por favor. acho que, de novo, tem dois grandes, dentro de infra você tem dois grandes momentos. O momento ideal, que é quando a companhia, a concessão, está ali com uma geração de fluxo de caixa operacional já constante, crescente, por um prazo super longo, né? As concessões são longas, você tem fluxo de pessoas, fluxo de mercadoria, de transmissão de dados, faz com que isso gere receita, portanto, é uma boa fonte estável, longa, para um investidor investir numa debenture, num fundo de investimento de direito creditório que vai ali fomentar a cadeia de fornecedores ou vai servir para a própria companhia se financiar ao longo do caminho. Isso aqui é mais para o lado do pequeno investidor, do varejo, que não está tão associado a liquidez e risco. Por outro lado, tem um investidor profissional, qualificado, né, que sabe olhar as situações nas quais o projeto ainda não está maduro, ele ainda vai passar por um processo de maturação e, com isso, o capital vai levar mais tempo para retornar e gerar caixa. Então, tem dois grandes grupos, e os dois precisam, de fato, sofrer muito fomento, né, Carla? Que é um capital ali pré-operacional e também o capital contínuo no operacional. Eu a tua opinião também. Se puder complementar, claro. Sabe, eu acho que esse bate-papo dá pra gente ver, mas assim, o que me atrai muito, o que você colocou das soluções, né? Quer dizer, tem muitos projetos que não são triviais, eles saem do arroz com feijão tipo do financiamento. Você tem uma mudança de papel que vem de uns anos para cá, do BNDES, mesmo a Caixa com algumas restrições, então aquela solução mais antiga de funding não está available para todo mundo. Então acho que o segredo aqui, eu acho que onde a gente pode ajudar é unir o conhecimento, né, setorial, porque quando a gente fala, por exemplo, de infra, né, tem as debêntures incentivadas pessoa física. É uma dificuldade enorme, às vezes você fica pensando, fala, puxa, será que esse é o mais adequado? Porque você como pessoa física, né, consegue analisar as dificuldades, a matriz de riscos de um projeto de concessão. Quer dizer, é complicado. Então, você tem especialistas que conseguem, de alguma maneira, ter em conta a experiência acumulada, os claims que já tiveram, os pepinos regulatórios, as dificuldades, você bota junto um time que consegue conhecer o setorial e trazer soluções, né, quer dizer, com conhecimento profundo, não só de mercado de capitais, mas também do que já deu errado, né, quer dizer, como é que você resolveu. Então, acho que você vai maturando esse conhecimento de forma a poder lidar com situações cada vez mais complexas, e é isso que eu espero ver, particularmente num cenário de inflação e Selic altas. Não são soluções triviais, né? Então, acho que é isso que, de alguma maneira, a Jive e a Mauá podem ajudar a entregar, né? E, Carla, falando um pouquinho de ESG, né? Como é que a gente pode conectar a infraestrutura a ter mais investimentos em ESG? O que você acha que os investidores não estão explorando hoje? De ESG, eu acho que vem muito de um filtro, né, de escolha, de você priorizar, né, projetos de saneamento. Tem poucos setores mais ESG friendly do que saneamento, né?
dado o perfil de impacto que você tem. Então, tem desde uma questão de seleção, mas tem muito também, principalmente quando a gente fala de alguns fundos, a ideia é de tentar trazer indicadores mais concretos, né, parâmetros de como é que aquele fundo, de alguma maneira, está gerando impacto naquele setor que já é, né, talvez, próximo aí do ESG como saneamento. Eu acho que esse é um pouco o trabalho que a gente vem vendo, quer dizer, os investidores cada vez buscando mais, poxa, o que eu estou contribuindo concretamente? Então, ter indicadores, ter parâmetros que acompanhem os resultados do fundo também sob essa perspectiva, além de rentabilidade. Eu acho que isso é uma vertente que está cada vez mais explorada. E dos investidores, eu acho que hoje tem pouca gente olhando o ecossistema, de fato, né? Quer dizer, então isso que de alguma maneira a gente começa a olhar. Como o Samer colocou, esses projetos que são mais distantes do centro mais conhecido, né? Quer dizer, São Paulo, Rio, capitais, e super demandantes, né? Quer dizer, e que aí demandam inclusive novas soluções de tecnologia. Vejo pouca gente investindo nisso hoje, mas tem muita coisa interessante aparecendo no mercado. Então, né, cadeia de suprimentos, soluções tecnológicas e mesmo projetos mais distantes, né, que não são tão óbvios, e mesmo setores que lá atrás eram setores assim que a turma via talvez com tantos bons olhos, né, e que hoje começam a ter, particularmente nesse cenário de ESG, questão de valorização dos resíduos é um deles, né, começa a ter um outro tipo de abordagem. E você começa a perceber que mesmo no momento onde o mercado às vezes fica mais sensível às variações, inclusive políticas, institucionais, esses segmentos mais próximos aí desse discurso, dessa prática ESG, eles continuam bastante resilientes. Samer, aqui, para fechar, a gente falou de fundo 4, mas a gente tem infraestrutura também no fundo Bossa Nova, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de investimento entre os fundos, pensando aqui risco também e liquidez. Legal. Vamos voltando um pouco naquilo que a gente conversou agora há pouco, né, sobre exatamente perfil de risco e liquidez dentro de infraestrutura que comporta desde o mais ilíquido e problemático até aquele FDIC que todo mês tem um pagamento da conta de água e esgoto ou da conta de luz, né? Então, o Bossa Nova ele faz investimentos direcionados principalmente na parte de energia renovável, então dentro do setor de infraestrutura, modal, logístico é algo que a gente também gosta muito. E por quê? Porque são setores que vão te dar previsibilidade em algum momento de fluxo de caixa. Como ele é um fundo D360 e precisa ter fluxo de caixa para comportar potenciais resgates, é importante que as operações também sejam desenhadas, modeladas com essa previsão. Então, não pode ficar ali 2, 3 anos sem qualquer tipo de recebimento ou iliquidez do investimento que você tem dentro do seu veículo. Então, olhando para o Bossa Nova, a gente vê oportunidades especiais também, tanto quanto no Fundo 4, entretanto, com alguma previsibilidade mais de curto prazo para ter um recebimento de fluxo de caixa e recebíveis ali de primeira linha. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Samer. Obrigada aos parceiros e clientes que estão assistindo a gente. Obrigado. Valeu.